Eu me lembro bem, né? Acho que você também, né, Rafa? Que quando a gente ouvia, olha, se eu vou falar pro seu pai vai conversar com você, quando ele chegar, se prepara. Nossa. A gente já sabia Era uma tortura, que né? o caldo ia entornar. Então você já ficava ali, né, naquela ansiedade e aquela expectativa falando, poxa, o que vai acontecer? O que a minha mãe vai falar pro meu pai? Meu Deus do céu, e agora? E a gente tremia. Por quê? Respeito, medo, né? E o pai para nós era uma representação assim muito forte dentro de casa, né? Então tanto a mãe como o pai, eles corrigiam de verdade, nos trazia a entender que o que a gente fazia muitas vezes era errado e aquilo podia trazer para nós coisas ruins e negativas. Eu me lembro, Rafa, que como minha mãe trabalhava fora, aquela coisa toda, eu ficava com a minha avó, né? E aí eu aprontava, tal, às vezes eu apanhava da minha avó. E quando minha mãe chegava, apanhava dela de novo, entendeu? Era porque dobrado. dobrado, porque a minha avó contava pra ela e minha mãe não alisava. Falou, peraí, se você desobedeceu, sua avó cuida de você, você vai tomar outra coça de novo. Então, às vezes, apanhava 2 vezes no mesmo dia, né? E, graças a Deus, não cresci revoltado por isso, muito pelo contrário, né? Agradeço muito a Deus por tudo que a minha mãe fez por nós, por todas as correções, a minha avó também. Então, isso nos fez, né, se tornar Sim. pessoas boas. Sim, isso é necessário. É necessário. É Né? mais A do que Bíblia fala necessário. sobre isso, Exato. né? Quando necessário, usar a vara da correção. Sim. Né? Que hoje a gente é mais maleável com os nossos filhos, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando você obedece, quando você respeita, quando você toma posse das correções que a vida te dá, daquilo que as pessoas mais experientes tentam passar para você, né, para te corrigir, para te colocar numa rota boa, isso só te traz bênção. Com certeza. Né? Só te traz coisa boa, né? A desobediência, infelizmente, ela traz maldição. A desobediência, ela traz tragédia. A desobediência, ela traz coisas ruins, negativas. Os próprios mandamentos falam sobre isso. Não roubarás, não matarás, né? E por aí vai. Então, quando você comete um desses erros, infelizmente, a justiça vem. Sim, vai ter Né? consequência. Vai ter as É consequências. igual você, por exemplo, nós vivemos numa... tipo assim, a falta de disciplina, ela nos deixa numa zona de conforto, porque é muito mais fácil você não ter disciplina, né? Exato. É igual, por exemplo, a alimentação. Se nos alimentamos mal, que é o mais fácil, vamos ali no McDonald's, compra ali o Pronto, né? $2, tá pronto, 5 minutos você tá comendo. Mas faz isso todos os dias, você vai ter um Nossa. resultado. Você vai morrer do coração, você vai ficar obeso, vai ter várias consequências pelo mais fácil. E a disciplina é muito difícil. É mais difícil. Mas isso nos traz o galardão. Exatamente. E assim aconteceu na sua infância. Você apanhou, se foi necessário, mas te fez o homem que você é hoje. Exatamente. Mas a disciplina dói, machuca. Machuca, né? Ninguém gosta de ser corrigido, essa é a verdade, É. né? O homem, ele tem essa mania natural de achar que ele pode fazer tudo, ele pode fazer qualquer coisa, né? Infelizmente, o mundo tem caminhado, né, nos últimos tempos exatamente para isso. Hoje nós vemos que a disciplina parece que ela está ficando de lado, né? A educação parece estar ficando de lado. Eu me lembro bem também quando eu era criança, o respeito que nós tínhamos pelo professor na sala de aula, Sim. né? Ele era ali uma autoridade, a gente via aquele homem, aquela mulher como alguém assim superior realmente a nós, entendeu? Então quando o professor falava silêncio, era silêncio de verdade. Entendeu? Imagina um aluno gritar com o professor, um aluno levantar a voz no professor. E hoje os papéis estão Hoje totalmente tá tudo invertidos. invertido, entendeu? Eu vi um vídeo na internet, um aluno vindo e batendo assim na mesa do professor, derrubando as coisas dele da mesa, chutando o professor, e nada acontece. Nada acontece. Porque a geração de hoje, se você bate ou fala alguma coisa pra uma pessoa, você pode Mas é ser motivo totalmente de punido por processo, isso. né? E Motivo de antigamente, na processo. época da minha avó e meus pais, os professores colocavam os alunos de joelho no milho. É. Ah, desobedeceu? Então tá, vai ter a correção. Mas pergunta se eles desobedeciam Exato. novamente. E quando essa reclamação chegava nos pais, né? O pai falava, o quê? Você fez isso com o professor? Toma. Entendeu? Então, e aí hoje nós vemos que parece que a coisa tá desandada, ninguém mais respeita ninguém, filho não respeita pai, pai não respeita filho, marido não respeita esposa, esposa não respeita marido, não tem mais autoridade, não tem mais nada. Então tá cada um vivendo a vida como quer viver e como acha que pode viver, né? Nós vemos isso dia a dia, na fila do banco, na fila de um restaurante, num parque, no trânsito, né? Todo mundo hoje tem razão. Hoje todo mundo tem razão. Então quando todo mundo tem razão, ninguém se entende. Sim. Porque a minha razão não é a tua razão não é a minha, como é que faz? Né? Então como é que a gente resolve tudo isso? Nós temos aqui uma passagem, tô lendo o livro de Jeremias, o profeta Chorão, né, conhecido como profeta Chorão, e tem muitas situações, né, que fala sobre isso. Né? Deus estava muito entristecido com o povo de Israel naquela ocasião, muita desobediência, muita idolatria. Né? As pessoas se desviaram totalmente dos preceitos de Deus, perderam o prumo, né, do caminho que Deus tinha para eles. E olha que, quando você chega em Jeremias, já passou vários livros da Bíblia. Né? Então já teve várias situações, mas o povo sempre voltando para trás. Sim. O povo sempre esquecendo da promessa de Deus. O povo sempre esquecendo dos mandamentos do Senhor, daquilo que eles deveriam fazer para que a vida deles continuasse sendo abençoada. Só que Deus tinha uma promessa na vida do povo de Israel. Então Deus não desamparava aquele povo, mas Deus se entristecia com eles.
Porque faltava obediência, faltava disciplina, faltava respeito, faltava realmente reconhecer tudo que Deus tinha feito por eles no passado. De onde Deus tirou aquele povo desde lá do Egito, né, e foi caminhando com esse povo, e foi cumprindo certas etapas, foi cumprindo certas promessas, mas ainda assim, o povo se desviava da presença de Deus. Isso aconteceu por diversas vezes. Eles se afastavam, Deus levantava uma pessoa, colocava eles no caminho e eles voltavam para o mesmo lugar. E é o que a gente está vendo hoje na humanidade, né? Coisa hoje. A nossa geração hoje, você vê que em muitos aspectos a gente está voltando para trás. Tá virando uma desordem generalizada, né? Talvez seja a internet, acesso à informação a todas as pessoas e todo mundo quer ter razão, cada um defende uma ideologia. E tá levando a humanidade para a perdição, né? Perdição, infelizmente. E em Jeremias 6, né, que foi um texto que destacou, Jeremias 6:8 diz assim, ó: aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, e para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Olha que palavra tremenda que Deus, né, trouxe através da boca de Jeremias. Porque o povo estava tão perdido, tão afastado de Deus, né, esquecendo totalmente os preceitos do Senhor, esquecendo totalmente as ordenanças que Deus havia dado, né, as diretrizes, as regras para que aquele povo seguisse de fato a disciplina do Senhor. E Deus falou o seguinte: olha, se vocês continuarem assim, a minha alma vai se afastar de vocês, né? E vocês se tornarão terra assolada e não habitada. Ou seja, Deus estava dizendo que haveria destruição mais uma vez sobre aquele povo, entendeu? Então, assim, o que era a disciplina do Senhor? Sabe, seguir a Deus, Rafa, seguir aquilo que Deus quer que nós venhamos seguir, é fácil? Não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje, né? Hoje nós temos um mundo muito conectado. Hoje você tem informação do mundo inteiro na sua mão. Né, com a internet, ela te conecta a qualquer situação, a qualquer país, a qualquer língua, a qualquer cultura. Você quer saber qualquer coisa, hoje você busca no Google ou em qualquer outra plataforma de busca. Então você sabe hoje qualquer coisa que você quiser saber, né? Só que, mais uma vez, nós temos que voltar para a palavra de Deus, né? Hoje eu posso praticar o que eu quero? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser. Tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para isso, né? Mas assim eu te pergunto, o que realmente me traz benefício e o que me traz maldição? Andar segundo a vontade de Deus. Qual é o pagamento? Qual é a recompensa para isso? Você sabe muito bem. Sim. É coisas boas. Você vai atrair coisas boas para sua vida. Não é verdade? Sim. E você vai sentir o verdadeiro prazer, né? Porque as pessoas hoje, elas buscam ansiosamente por prazer momentâneo, né? Por exemplo, uma situação que aflige hoje muitas famílias, que é, por exemplo, a pornografia. A pornografia hoje está acessível para qualquer pai de família. Você coloca no Google ali, qualquer coisa que você quer ver ali, você consegue. Ah, mas isso não vai acontecer nada comigo. É aquele prazer momentâneo. Mas coloca isso todos os dias. O homem vai se afastar da esposa, vai começar... ele vê uma pessoa perfeita na internet, ele vê que a esposa às vezes não é aquela perfeição, né, que a internet vende. Isso vai destruindo a família. Uma simples porta que a gente abre para o pecado, isso pode destruir uma família inteira. Por aquele prazer momentâneo. Né? Então hoje a humanidade está nessa busca incessante por prazer. Mas o prazer verdadeiro mesmo é servir a Deus. Mas só que é difícil. Então o que o ser humano quer? Ele quer o fácil. Então, poxa, buscar o Senhor é se abdicar de certas vontades da nossa carne para a gente ter o galardão, a verdadeira paz, né? É verdade. Então o ser humano ele se corrompe por isso. O que acontecia no Antigo Testamento, por exemplo? Como eles se corrompiam? Era com prostituição, imoralidade, idolatria. Igual a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, faziam um bezerro de ouro, aquilo era Deus para eles. Porque era uma coisa de valor que eles poderiam pegar. Palpável, né? Palpável. Visual. E Deus, a gente fala de Deus, fica uma coisa assim, ele é, né? Mas ele não é palpável. Isso. Se você começar a entender de verdade, você consegue palpar Deus, só você olhar para a natureza. Mas o ser humano ia se corrompendo por buscas incessantes, de prazer momentâneos, e acabavam se destruindo. E coisas que a gente acha que não vai acontecer nada. Eu vou fazer isso aqui, nada vai acontecer. Mas é uma sementinha que a gente está colocando ali na terra, e um dia ela vai te dar os frutos daquele pecado. Exatamente. Olha que interessante. Na semana passada, na última segunda-feira, nós falamos sobre Judas aqui, né? Uhum. E olha que coisa que me veio à mente agora. Judas traiu Jesus por conta de 30 moedas de prata. Hoje, Rafa, nós estamos abandonando Jesus por muito menos que isso. Por muito menos. Por muito menos que isso. Então Judas, pelo menos, recebeu 30 moedas. Não estou dizendo que ele fez um grande negócio, mas eu quero comparar a como está a situação do ser humano hoje. Hoje as pessoas estão abandonando Jesus, entendeu? Virando as costas para Jesus por muito menos que isso. Por qualquer trago, por qualquer gole, por qualquer ficada, por qualquer coisinha na internet, por qualquer lancezinho de prostituição, de pornografia e festas, isso e aquilo. Então a humanidade hoje está negando Jesus por muito menos. Por muito menos.
né? Os prazeres deste mundo, infelizmente, têm atraído muito mais as pessoas do que a própria palavra de Deus. Porém, Deus, ele não negocia nada. Deus, ele não ameniza situações. Deus, ele não afrouxa uma regra dele ou uma ordem dele. A palavra dele, ela era, é e será sempre a palavra de Deus. Deus jamais vai negociar os seus princípios. Deus jamais vai negociar aquilo que de fato ele entende e diz que é verdade. Porque a verdade é uma só. Né? Eu ouço muito isso. Tem 3 verdades. Tem a verdade minha, tem a verdade da outra parte e tem a verdade. Não. A verdade é uma só. A verdade não tem 3 partes. Não. A minha, a tua e a verdade. Não, a verdade é uma só. Entendeu? Então Deus, ele é assim. Ele é a verdade, ele é absoluto. Ele é absoluto. Então quando Deus determina algo, nós não podemos fugir nem para a direita nem para a esquerda. E hoje nós estamos vendo que existem hoje, inclusive, pecados de estimação. Né? Como é que pode? Pecados de estimação. Aquele pecadinho que está com você ali e, tá bom, isso aqui, entendeu? Deus entende, é o espinho na carne que eu tenho, vamos levando, entendeu? Passando a mão na cabeça todo dia e seguindo a vida, né? Mas isso não existe. Infelizmente, isso não existe. Chegará um tempo em que tudo isso será cobrado. Sim. E que tudo isso será, de fato, colocado na balança. Olha, o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Né? O que você preferiu seguir enquanto você estava na Terra? Que atitude você preferiu ter? Sabe? Quais foram as coisas que você preferiu caminhar? Então agora você vai arcar com o que você decidiu seguir. Não é verdade? Sim, com certeza. E o pecado de estimação, por exemplo, que você estava falando, é a pessoa que fica na zona de conforto. Ela não quer sofrer, às vezes, a pena de abandonar aquele pecado, porque tá ali, tá fácil para ela, dá aquele prazer momentâneo. E a pessoa, ela não quer abrir mão, mas às vezes a dor que ela vai sentir abandonando certos pecados, ela é temporária. Mas depois vai vir uma alegria, um prazer incessante de a gente estar com Deus e andando abaixo dos princípios, né? E muitos pecados são inofensivos, né, ao olhar das pessoas. Mas Deus conhece o nosso coração. Por exemplo, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? Às vezes a pessoa conta uma mentirinha ali para se livrar, às vezes, de uma situação. Mas isso Deus está vendo. Deus está vendo. Porque ele está em todos os lugares, ele conhece o seu coração. Então, mas eu sou uma pessoa perfeita, eu não estou abaixo dos princípios, mas eu faço tudo certo. Mas aí tem uma mente, fala mal das outras pessoas, que isso também é difamação, né? Fofoca, maledicência, né? Fofoca. Fica falando mal das outras pessoas, fica julgando as pessoas, né? Fala, aquele ali, ó, tá perdido. Eu sou santo, ele tá perdido. Isso é um pecado, isso abre brecha pro inimigo também. Então, esses pecadinhos, vamos dizer assim, porque na igreja, por exemplo, muita gente julga se uma pessoa é infiel com a esposa, por exemplo. Eles apedrejam aquela situação, mas ficam falando mal por trás, tem inveja, mente, mas o que traiu é o pior. Mas não existe pecado maior ou menor, né? Exatamente. Todas as coisas são pecados. Então, quando a gente entra pelo caminho estreito, né, que é seguir Jesus e andar abaixo da disciplina, é difícil, porque a gente começa a controlar certas situações, né? Falar besteira, por exemplo. Abre uma porta pro mal também falar besteira. É uma coisa que eu luto com isso todas as vezes. Às vezes, palavrinhas que era do cotidiano, começa a se transformar já numa situação mais esporádica. E assim você vai abandonando. Mas com Deus é uma transformação. Não é que hoje eu vou aceitar Jesus, vou seguir o princípio e vou ser perfeito. Já vai virar um cara 10, né? Sim. É como alimentação, como ir na academia. Você vai, você às tinha uma vezes, vida sedentária e quer mudar. Quer mudar. Né? Você não vai conseguir 7 dias por semana e já ficar magro com um mês. Não, vai demorar 1 ano, 2 anos, vai doer a musculatura. Você vai chegar em casa, às vezes, até com febre, com dor muscular. Mas qual vai ser a recompensa disso? Você vai ter um corpo saudável, você vai viver melhor, você vai ter mais disposição. Mas as pessoas não querem essa dor. Não é mesmo? Elas ficam postergando. Outra hora eu faço isso, outra hora eu faço isso. Mas essa outra hora pode ser tarde demais. Tá no sofá comendo pizza. Tá, né? No sofá comendo pizza. Eu mesmo luto com isso na minha vida para me alimentar bem. Eu adoro comer pão, adoro. Mas isso me faz um mal. É aquele prazer que eu como, depois eu fico com refluxo, passando mal daquele pão. Aí eu falo, preciso melhorar a minha alimentação. Mas só que é difícil. É igual cortar o açúcar do café. Eu demorei pra conseguir, mas hoje se tornou um prazer pra mim. Mas, por exemplo, eu até escutei um especialista falando esses dias que a água é vida e o açúcar é a morte. Então, assim, qual você escolhe? É difícil abandonar o açúcar. Quem não gosta de um chocolatezinho, de um sorvete? Mas se você come açúcar todos os dias, excessivamente, uma hora a conta chega. Se você pecar todos os dias, uma hora a conta vai chegar. Mas se você se alimentar saudável todos os dias, você começa a sentir a mudança em toda a sua vida. E assim é o espiritual também. Por isso que é aqueles 4 pilares que eu falo, né? Deus em primeiro lugar, nossa saúde, nossa família e depois o nosso trabalho. A gente tem que andar alinhado pra gente ter um equilíbrio. Igual o profeta falou pra mim que dia, um equilíbrio em todas as partes. Emocional é um deles. Faz parte da nossa saúde. A gente tem que estar equilibrado. E se a gente conseguir fazer todas essas e deixar os princípios de lado,
uma hora a conta chega, né, É Hermes? verdade. Você falou aí do café, né? Eu lembrei de um post que eu vi esse final de semana. O cara dizia o seguinte, olha, mulher que toma café sem açúcar bate no marido. Então eu tô ferrado, tô apanhando todo dia. Falei, porque é difícil, cara, tomar café sem açúcar. Sim, Tem é a mulher difícil. brava, né, que toma café sem açúcar. Então ela bate no marido. Teve um convidado que veio aqui e falou assim, ó, eu escutei uma história que não dá pra confiar em quem toma café sem açúcar. Se ele toma sem açúcar, ele é capaz de qualquer Qualquer coisa. coisa. Porque café é bom demais. Eu adoro café, amo café, mas ainda não consigo tomar sem açúcar, não. Ou é com açúcar ou é com adoçante, né? Tal, não tem problema. Mas o café sem nada é complicado. Mas estava falando, né, Rafa, da situação das pessoas hoje em dia. E aquela coisa, né? As pessoas falam assim, mas na hora que eu melhorar, a hora que for o momento, eu vou para Jesus e tal. Não existe essa, querido, de você, eu vou melhorar, eu vou me libertar de algumas coisas. Jesus quer você exatamente como você tá. É isso que você tem que entender. Jesus quer você do jeitinho que você está. Sabe, quebrado, bagunçado, com dor, com trauma, com angústias, com depressão, com o que for. Entendeu? Até que mesmo que você esteja com vontade de se suicidar, tirar a própria vida, não importa. Jesus quer você do jeitinho que você está. Exato. Porque ele vai te transformar. Entendeu? Essa transformação, ela é dia a dia. Dia a dia. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ele não está preocupado se você está com problema, com dificuldade, se você é pecador, se você erra, se você tem a boca suja. Não importa. Não importa. Jesus quer transformar a tua vida. Ele quer trazer para você realmente a disciplina dele. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Depois da vinda de Jesus, que nós recebemos a graça de Deus, né, com a morte de Jesus, com o véu rasgado, né, com tudo aquilo que aconteceu no sacrifício de Cristo, hoje nós temos a graça do Senhor na nossa vida. E através dessa graça é que nós somos mudados, somos transformados, somos purificados. Então, assim, não se preocupe. Mas eu não sou digno nem de entrar numa igreja. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Querido, a igreja ela é um hospital. Ali tem pessoas de tudo quanto é situação. Entendeu? E você não é diferente. Então é você que vai ter que abrir o seu coração para Jesus e deixar ele fazer essa obra na tua vida. Transformar você e te limpando dia a dia. Eu sempre digo aqui, não importa como você, que é vaso, esteja. Você pode estar quebrado, trincado, rachado, esfarelado. Mas o importante é que esse vaso, em qualquer uma dessas situações, sempre esteja na mão do oleiro.